Olá, queridos, que bênção estarmos aqui juntos aos pés de Cristo Jesus, em nosso podcast Cristo em Nós. Estamos aqui começando o nosso estudo Aliança Eterna, um estudo que foi desenvolvido primeiramente no coração de Deus. Um estudo que, na verdade, é um chamado de Deus, uma convocação de Deus a cada um de nós, porque Ele deseja fazer uma aliança comigo e com você, com a minha família e com a sua família. Vamos transportar, queridos, a nossa mente para um relacionamento matrimonial. Antes de o marido e a mulher se casarem, eles terem uma aliança matrimonial, eles não somente olharam para o outro e falaram, vamos casar hoje, sem conhecer um e o outro. Não, eles primeiramente tiveram conhecimento um do outro. Eles tiveram intimidade um com o outro, como amigos mais próximos, como um relacionamento, e dessa forma colocando Jesus no centro do relacionamento deles. Até que chegou o momento onde eles colocaram tanta prioridade no relacionamento deles, em diálogos, em conversas, em orações, em encontrar um com o outro, que eles viram que era a hora de destravar uma intimidade mais profunda um com o outro, através de uma aliança matrimonial. E dessa forma, a gente vê que o marido e a mulher, eles casam porque literalmente eles querem ter mais intimidade um com o outro. Eles querem conhecer mais ainda um outro. Eles querem ser marido e mulher. E quando se tornam marido e mulher, eles se tornam, assim como a palavra de Deus fala, uma só carne. Ou seja, eles compartilham a vida deles um com o outro. Eles acordam juntos, dormem juntos, eles compartilham os seus propósitos, eles compartilham os seus planos, porque agora eles são uma só carne. Dessa forma, queridos, somos nós com Jesus. Jesus quer fazer uma aliança conosco. Uma aliança que podemos colocar aí como se fosse uma aliança matrimonial. Jesus quer destravar uma intimidade mais profunda com a gente. Da mesma forma como a gente não casa com uma pessoa sem o conhecimento dela, também é da mesma forma com Jesus. Jesus quer que a gente venha transbordar tanto o nosso coração, que a gente ama tanto a Ele, a gente quer conhecer mais a Ele, queremos destravar uma aliança mais profunda com Ele, que dessa forma Ele quer casar com a gente. Ele quer se tornar uma só carne comigo ou com você. Ele quer que a mente de Cristo venha a ser a nossa mente, os propósitos de Cristo venham a ser os nossos propósitos. Ele quer que venhamos acordar com Ele, viver o dia a dia com Ele. Ele quer que verdadeiramente venhamos ser uma só carne, vivendo a aliança eterna. E sabe, queridos, Jesus queria fazer isso com o povo de Israel também. Quando o povo de Israel estava no deserto, Jesus falou, eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu tirei vocês da terra do Egito. Eu tirei vocês daquela escravidão do pecado. E agora eu quero ter uma aliança com vocês. Eu não quero ficar somente numa intimidade superficial com vocês, como se fosse, como a gente conhece em palavras, em um cortejo, em um namoro. Mas eu quero casar com vocês. Eu quero ter uma aliança mais profunda com cada um de vocês. E foi exatamente isso que aconteceu e como nós podemos ver em Êxodo capítulo 24. Se você tiver com a sua Bíblia, vai anotando os textos que nós estaremos aqui lendo juntos. Ou anote em um papel, porque esses textos são extremamente importantes. São textos que Deus quer ministrar, quer escrever em nossos corações, a fim de que possamos entender plenamente a aliança eterna que Deus quer fazer comigo e com você. E em Êxodo capítulo 24 e no verso 2, nós podemos ver que Deus pediu para Moisés para reunir todo o povo, porque Deus queria fazer uma aliança com o seu povo. Deus queria casar com o seu povo. Deus queria se tornar uma só carne com o seu povo. Deus queria dar a mente de Cristo para o seu povo, o coração de Deus para o seu povo. Que privilégio! Deus sabia as coisas ruins que o seu povo tinha feito no passado.
Mas agora ele queria dar uma nova vida para o seu povo. E nós podemos ver depois, no verso 4, que fala assim: E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, ou seja, toda essa aliança, todas as promessas, e levantou-se de manhã cedo e construiu um altar sobre o monte e 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel. Mas nós podemos ver aqui, queridos, voltando para o verso 3, que quando Moisés falou para o povo que Deus queria fazer uma aliança com eles, quando Moisés falou para o povo de Israel, Deus quer casar com vocês, Deus quer que vocês vivam as promessas dele, que vocês venham viver a intimidade com ele. Na hora, o povo recebeu toda essa aliança entendendo que eram eles que iam concretizar essa aliança. E dessa forma, nós podemos ver em Êxodo capítulo 24, no verso 3, que fala o seguinte, bem no finalzinho, a última frase: Todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. Ou seja, o povo falou, nós vamos fazer todas as palavras que Deus está falando pra gente. Se Deus está falando, não matarás, nós que não vamos matar, nós não vamos matar. Se Deus está falando pra gente não mentir, nós não vamos mentir. Se Deus está falando pra gente não ter outros ídolos, nós não vamos ter outros ídolos. Então, o povo de Israel estava querendo viver toda essa aliança por eles mesmos. E no verso 7, nós podemos ver o seguinte: E ele tomou o livro do pacto e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor disse, nós faremos e seremos obedientes. O povo de Israel estava falando que quem seria obediente? Eles. Quem iria fazer as obras? Eles. Quem iria cumprir as promessas? Eles. Quem iria ser fiel à aliança eterna? Eles. Mas aí está a questão, queridos. Quando nós vamos em Ezequiel, no capítulo 36, que vai ser o capítulo que nós vamos estar aí tendo como base em nosso estudo de hoje, que nós podemos ver que Deus quer ensinar algo muito mais profundo para nós. Quando a gente vai no verso 17 do capítulo 36 de Ezequiel, a gente pode ver que, filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua própria terra, eles a contaminaram com seus próprios caminhos e com as suas ações. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui em Ezequiel 36, nesses primeiros versos que estaremos refletindo juntos, nós podemos ver que tais palavras são totalmente referentes à primeira aliança de Deus com o seu povo. O povo queria fazer as coisas, queria ser fiel, queria ser obediente, queria ter a justiça por eles mesmos, por suas próprias forças, por suas próprias obras. E dessa forma, foi por isso que eles falaram, nós faremos. Mas, por eles estarem baseados, por eles estarem firmados em suas próprias forças, em sua própria justiça, eles estavam vivendo em contaminação. Queridos, vamos trazer bem pertinho de nós. Eu imagino que você já deve ter passado por isso. Eu, particularmente, já passei por isso. De falar assim, nossa, eu sei que eu tô precisando aprofundar mais na presença de Deus, ler mais a Bíblia. E eu vou ler mais a Bíblia. Aí, começa um dia, estamos lá fervorosamente lendo a Bíblia. O outro dia, estamos fervorosamente, mas acontece o quê? As coisas do dia a dia vão afogando a nossa prioridade com Deus, o nosso momento com Deus. E dessa forma vamos ficando mais dispersos. Ai, hoje vou acordar um pouquinho mais tarde. Ai, nossa, hoje eu tenho um trabalho, então eu tenho que ler aqui só um texto, deixa eu ir correndo. E dessa forma, aquele compromisso que nós havíamos feito vai se afrouxando. Ou então, não, eu não quero mais entrar nas redes sociais. Eu não vou entrar mais nas redes sociais. Até que
a gente vai pensando, nossa, eu não posso nem olhar para as redes sociais, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. E dessa forma, a gente vai sentindo um peso, um fardo tão grande que chega no momento que aquela empolgação nossa vai tudo por água abaixo, porque nós estávamos tentando fazer tudo por nossas próprias forças. E dessa forma, a gente vai afrouxando em vendo mais as redes sociais, em voltando a comer coisas que a gente falou que não queríamos comer mais, em ficar mais frouxos na questão de buscar mais a Deus. Porque, queridos, nós não temos força. Nós não temos o poder mantenedor de estarmos realmente buscando a Deus e sendo mantidos em buscar a Deus com fervor todos os dias. Nós não temos o poder de falar, eu não quero mais comer isso, e a gente realmente não comer mais aquilo, porque nós somos fracos, nós não temos força. E dessa forma, era exatamente isso que o povo de Israel estava falando. Eles estavam falando, nós não vamos desobedecer a Deus, mas eles estavam querendo fazer a obra. E dessa forma que eles estavam querendo fazer a obra, eles desobedeciam a Deus. Eles falavam, nós não queremos mentir, não queremos desonrar nosso pai e nossa mãe, mas eles queriam fazer tudo isso por suas próprias forças, por sua própria justiça. E nós podemos ver que no verso 21, Deus, ele se compadece do seu povo. Ele olha para o seu povo e tem misericórdia do seu povo. Ele olha para mim, para você. E ele fala assim, meus filhos não estão vivendo em plenitude na minha presença. Meus filhos estão vivendo dia após dia numa inconstância. Como se fosse numa montanha, um sobe e desce o tempo todo. Meus filhos falam que não vai fazer isso, que vão fazer aquilo, mas eles não são fiéis. Eles não conseguem fazer as coisas por suas próprias forças. E Deus olha para mim e para você. E Ele tem misericórdia de nós. E aqui fala, mas eu tive pena por causa do meu santo nome, que a casa de Israel havia profanado entre os pagãos, para onde eles foram. Queridos, imagina a situação que Jesus Cristo olha para nós. Ele vê nós dizendo que somos cristãos, assim como o povo de Israel. Ele vê nós falando que servimos a Deus, assim como o povo de Israel. Mas, detalhe, querendo fazer tudo por nossas próprias forças. E dessa forma, Deus vê um povo que diz ser cristão, mas que não está vivendo a plenitude da presença de Deus. Um povo que diz ser cristão, mas está vivendo na superficialidade. Mas, queridos, Deus não é um Deus de superficialidade. Deus quer mais de nós. Deus não quer que venhamos um dia estar fervorosos buscando a Deus, mas no outro dia estamos fracos, desanimados, algo que aconteceu no trabalho, no dia a dia nos afetou e nós estamos muito desanimados. Não, queridos, Deus quer que Ele venha ser a nossa rocha eterna, a nossa fortaleza, a nossa força quando estamos fracos, para que dessa forma venhamos estar dependentes não das nossas próprias forças, mas em Cristo Jesus. E aqui, queridos, nós podemos ver algo que nos emociona, porque Deus, Ele tem misericórdia em cada um de nós. Mesmo vendo como somos falhos, como vivemos de forma inconstantes, de forma de contaminação, de constante contaminação, Deus olhou para mim e para você e teve misericórdia de nós. Ele sabe que por nós mesmos nós não conseguimos ser obedientes e fiéis a Deus nessa aliança eterna que Ele quer fazer conosco. Então, Ele pega o volante das nossas mãos, Ele toma o controle da nossa vida e fazendo a obra de recriação. Queridos, é exatamente isso que Deus Ele quer fazer com a gente. Ele quer tomar o volante da nossa vida. Imaginemos que estamos dirigindo um carro e estamos nós mesmos dirigindo o carro e várias coisas vão acontecendo na estrada e vão nos afetando, vão caindo as coisas em cima do nosso carro, pedras no caminho. Mas Jesus olha para nós e fala assim, eu não quero que vocês estejam com o volante em suas mãos. Dê o volante para mim. É preciso nós apenas permitirmos que Deus tome o volante nas mãos dele. E quando a gente permite que Deus tome o volante nas mãos dele, quando a gente
entrega para Deus as nossas preocupações, a nossa ansiedade, os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa infidelidade. Deus toma tudo isso nas mãos dele. Deus carrega o fardo pesado e ele nos dá o fardo leve, que só vem de Deus. E dessa forma, ele troca a nossa vida, que estava cheia de preocupação, por uma vida tranquila. Ele troca a nossa vida, que estava cheia de pecado, para uma vida em santidade. Ele troca a nossa vida, que estava com tristeza, para uma vida feliz em Cristo Jesus. Mas, queridos, quantas vezes nós temos receio de entregar para Deus a nossa vida? A gente fala, Jesus, pode tomar conta dessa parte da minha vida, mas essas gavetinhas do meu coração, não mexa, porque eu tenho tanta preocupação. Ai, se eu entregar nas mãos do Senhor, o que vai acontecer? Mas, queridos, quando a gente tenta fazer as coisas por nossas próprias forças, estamos literalmente falando como o povo de Israel, nós faremos, mas ao mesmo tempo estaremos literalmente dando um murro no escuro porque não temos forças em nada. Mas, queridos, Jesus, Ele quer tomar o volante da nossa vida e dessa forma, Ele quer nos dar a nova aliança. Quando a gente vai para Hebreus, capítulo 8, a gente pode ver essa aliança que Jesus ele quer fazer com a gente. É uma aliança que é diferente na questão de cumprimento da primeira aliança. Porque a primeira aliança, quem estava querendo cumprir todas as promessas, toda a aliança era quem? Era o povo, éramos nós. Falando, nós faremos, nós temos forças, nós vamos lutar com isso. Ai, eu quero deixar esse pecado para trás. Ai, eu quero deixar essas preocupações para trás. Mas, queridos, na nova aliança, quando a gente vai em Hebreus capítulo 8, verso 6, nós podemos ver assim, mas agora ele alcançou o ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Ou seja, queridos, Deus, ele quer nos dar melhores promessas. Por quê? Quando a gente vai no verso 7, fala, porquanto se o primeiro pacto for sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. Mas no verso 8 fala, e achando falta neles, ele diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que eu tomei pela mão para guiá-los para fora da terra do Egito. Aquele pacto, querido, sabe que a gente viu em Êxodo capítulo 24, onde o povo queria fazer tudo pelas suas próprias forças, pois não permaneceram em meu nome, em meu pacto, e eu não mais os considerei, diz o Senhor. Ou seja, queridos, a primeira aliança, o primeiro pacto, não estava tendo mais poder, não estava tendo mais a sua plenitude na vida do povo. Por quê? Será que era por causa de alguma falha de Deus? Por causa da aliança dele? Não, era por causa do povo. Porque o povo queria cumprir as coisas por suas próprias forças. O povo queria ser fiel a Deus por suas próprias forças. O povo queria ter uma vida de santidade, de obediência, de justiça por suas próprias forças. Mas o novo pacto, a gente aprende, a gente vê que não somos mais nós falando, eu vou tomar o controle do volante da minha vida, eu vou ser fiel, eu não vou ter mais essas preocupações. Não, queridos, paremos de achar que temos forças em tudo, paremos de achar que nós temos a nossa própria justiça, paremos de achar que nós podemos ser fiéis a Deus, entreguemos o nosso volante nas mãos de Deus, porque o novo pacto é literalmente Deus dizendo, eu farei. Ou seja, queridos, isso é de muita profundidade. Meu coração arde quando eu penso nisso tudo. Porque, queridos, quantas vezes nós estamos vivendo dia após dia o pacto que não teve poder, não teve sua plenitude no povo de Deus. Por quê? Porque nós estamos querendo tomar o controle na nossa própria vida. Nós estamos falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou mais pecar, não vou mais comer isso, não vou mais assistir aquilo, não vou mais ouvir isso. Mas, queridos, paremos de fazer as coisas por nossas próprias forças. Olhemos para o novo pacto e venhamos entender
que não somos nós, mas que vamos falar, eu farei isso. Ai, eu terei mais paciência. Ai, eu terei mais amor para com o próximo. Ai, eu deixarei esse pecado para trás. Não, queridos. Entreguemos nossas vidas nas mãos de Deus, porque Ele fará todas as coisas segundo a vontade dEle. E Ele falará todos os dias, eu farei isso na vida de vocês. Ou seja, é Ele que nos dará paciência. É Ele que nos dará uma vida em santidade. É Ele que nos dará mais alegria. É Ele que nos dará amor ao próximo. É Ele que nos dará fidelidade a Deus, porque nada disso vem de nós mesmos. Essa é a obra de recriação. É Deus fazendo em nós a sua imagem e nos dando um novo coração. Quando Jesus fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, nós podemos ver que Jesus, somente com sua palavra criativa, criou todas as coisas. E será que a gente olha para o sol hoje e a gente fala assim, nossa, socorro, o sol está caindo. Socorro, vamos esconder em nossas casas porque a lua, as estrelas estão caindo. Socorro, porque tudo está caindo. Não, queridos, quando Deus, quando o Criador criou todas as coisas segundo a vontade e a imagem dele, nós podemos ver que ele não somente criou e aquilo ficou de uma forma, por um momento, criado segundo a vontade dele. Não, queridos, Deus cria, mas Deus mantém. Ou seja, Deus, ele quer criar em nós a sua imagem, mas ele quer também manter em nós a sua imagem. Assim como ele criou o sol, e ele mantém o sol para que ele não venha cair, ele também quer criar em você e em mim a imagem de Cristo Jesus, mas não venhamos cair também. Não venhamos vacilar da fidelidade, não venhamos vacilar da aliança. E quando a gente entende tudo isso, queridos, a gente não fica mais lutando incansavelmente para a gente tentar agradar a Deus, para a gente tentar ser cristãos maravilhosos. Porque agora a nossa vida está nas mãos de Deus e é Ele que está conduzindo a nossa vida segundo a vontade dEle. Ele que está nos dando um novo coração. E dessa forma, tendo um novo coração, é ter uma mudança de mente. É realmente tirarmos as afeições do mundo e nós colocarmos todos os nossos olhos, todas as nossas afeições em Cristo Jesus. É nós termos novos propósitos e motivos. Então, antes que a gente fazia todos os planos e a gente entregava nas mãos de Deus e falava, Senhor, faça segundo a sua vontade, mas com aquele coração já assim, nossa, imagina se Deus fizer algo que não está segundo esse script. Não, agora, vivendo a nova aliança, a gente entrega uma folha em branco nas mãos de Deus. E a gente pede assim, Senhor, escreva os seus planos para a minha vida. E com certeza, queridos, os planos de Deus são muito melhores. E dessa forma, a gente descansa nos braços do Pai Celestial. Da mesma forma como Jesus descansou nos braços do Pai Celestial, quando ele estava no meio daquela grande tempestade, os seus discípulos estavam gritando, Mestre, estamos afogando! E Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele estava descansando nos braços do Pai Celestial dele. E Jesus também nos chama a descansarmos nos seus braços, porque nós estamos vivendo como noivos de Cristo, que temos aliança com Deus e vivemos a aliança eterna. E dessa forma, Ele nos dá uma nova mente, Ele nos dá novos motivos, novas palavras, Ele nos dá um novo gosto de música, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente assiste, Ele nos dá novas ações, um novo coração completo, uma nova vida completa em Cristo Jesus. E dessa forma, queridos, a gente entende que um novo coração é dado àqueles que estão buscando fervorosamente a Deus. Por que, queridos? Porque Deus não é um Deus de superficialidade. Ele anseia saciar os famintos. Então, Ele está ansiando para realmente mostrar sua presença para os famintos. Quando a gente vai em Isaías, no capítulo 44, e no verso 3, a gente pode ver exatamente isso.
que Jesus está ansioso para saciar a minha e a sua sede. E fala assim: eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está o quê? Sedento. E enchentes sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente e minha mão sobre a tua descendência. Ou seja, queridos, Jesus está de olho que eu e você queremos buscar mais a Ele. Ele sabe que a gente não consegue buscar a Ele profundamente por nossas próprias forças. Então, Ele quer nos dar um novo coração. Ele quer nos dar essa nova aliança. E Ele fala: eu que vou saciar a sua sede. Eu que vou dar o alimento propício para você. Igual quando a gente vai em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus está lá no Sermão do Monte e ele está falando todas as bem-aventuranças, Jesus ele também nos dá a certeza de que ele quer saciar a nossa sede e a nossa fome. E no verso 6 do capítulo 5 de Mateus, vem nos falando assim: abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Ou seja, queridos, se você quer ter mais intimidade com Deus, se você quer ter novamente, se você quer não ter mais preocupações, se você não quer mais ter esse coração aflito, se você quer ter uma vida de mais constância na presença de Deus, Deus está de olho, né, na sua fome pela justiça. Deus está de olho naqueles que estão sedentos, que estão com fome, e Ele está disposto a nos saciar. Ele está disposto a nos dar os banquetes do céu. Mas para nós recebermos os banquetes do céu, precisamos estar dispostos a renunciar aos banquetes deste mundo. É como se estivermos com alguma coisa em nossa mão. E Jesus fala assim: filho, filha, para eu dar para vocês o meu presente, vocês precisam desgarrar, vocês precisam renunciar esse presente que está nas suas mãos, que é todo sujo, todo rasgado, todo imperfeito, porque eu quero dar algo melhor para vocês. Mas quantas vezes, queridos, estamos como o povo de Israel, que eles, vez após vez, estavam reclamando e falando: Senhor, por que estamos passando por isso? Senhor, por que o Senhor nos tirou da terra do Egito, onde nós tínhamos tantas coisas gostosas? Mas por que eles estavam reclamando tanto, queridos? Porque o coração deles ainda estava no Egito. Eles já tinham saído fisicamente do Egito, mas o coração deles ainda estava no Egito. Eles não estavam dispostos a receber um novo coração em Cristo Jesus. E dessa forma, eles estavam nas mãos deles, agarrando fortemente as coisas do Egito, as comidas do Egito, os hábitos do Egito, as músicas do Egito, porque eles estavam amando ainda as coisas do Egito. E Jesus falando: eu quero dar para vocês coisas melhores. Eu quero levar vocês para coisas melhores. Mas para isso, vocês precisam desgarrar de tudo aquilo que provém de vocês, para que vocês venham se entregar completamente a mim. Vocês precisam desgarrar de acharem que tudo vocês conseguem fazer, de falarem: eu farei isso, eu farei aquilo, mas vocês precisam entregar a sua vida em minhas mãos, porque eu farei a minha vida em vocês. Eu farei os meus pensamentos em vocês. Eu farei os meus desejos em vocês. E dessa forma, vocês estarão sendo recriados à imagem de Deus, assim como Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Queridos, isso é muito profundo isso. E Jesus, Ele está nos chamando, que nós precisamos realmente estar desgarrados, entregar nas mãos de Deus esse Egito que está em nossas mãos, esses desejos horríveis que estão em nossas mãos, para que Jesus venha nos dar algo melhor. E sabe, queridos, Jesus, Ele quer que realmente possamos experimentar esse poder criador que o Espírito Santo quer fazer em nós, que é onde nós podemos sentir Ele através de uma fome insaciável por querermos estar mais na presença de Deus. E assim, recebendo esse poder criador do Espírito Santo, receberemos um novo coração,
que é como nós podemos ver em Ezequiel, no capítulo 36 e no verso 25 em diante. Queridos, vamos ler isso juntos em oração. Olha só. Então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos. De toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ou seja, queridos, Jesus, ele quer nos limpar completamente. Essa é a obra da nova aliança. É Cristo fazendo em nós. A obra da primeira aliança, do primeiro pacto, era o povo tentando fazer as coisas na vida deles. Mas o segundo pacto é Cristo fazendo em nós. É Cristo realizando. É Cristo fazendo. E no verso 26 fala o seguinte: um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Queridos, isso é muito, muito profundo. É como Davi mesmo falou com Deus: Pai, cria em mim um coração limpo, ó Deus. E Deus, ele falou o que para Davi? Ele falou: eu vou dar a vocês um coração novo. Queridos, isso é um trabalho que nenhum homem pode fazer, que eu e você não podemos fazer, não podemos receber um coração novo. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos e ele falou para Nicodemos: é necessário você nascer de novo, Nicodemos achou por um momento que ele conseguiria fazer isso por si mesmo. Mas Jesus mostrou que isso é necessário e é possível somente pelo Espírito Santo, somente pela obra de recriação. E essa obra de recriação só vem de Deus. E Deus, ele quer fazer essa obra em mim e você também. Deus quer fazer essa obra de recriação em nossas vidas, a fim de que venhamos viver completamente as promessas de Deus. E nós podemos ver, queridos, no verso 27, que fala assim: e eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os farei. Queridos, a gente fala tanto sobre o derramamento do Espírito Santo, mas muitas das vezes a gente não fala da chave principal para recebermos o Espírito Santo. E aqui nesse verso, a gente pode ver claramente que receber o Espírito Santo é impossível para aqueles que ainda estão vivendo na primeira aliança. Aqueles que ainda estão vivendo com um coração sujo e achando que podem limpar o seu coração por suas próprias forças. Queridos, o Espírito Santo é dado somente àqueles que vivem a nova aliança, somente àqueles que vivem o segundo pacto, que vivem o pacto eterno com Deus, a aliança eterna com Deus. Aqueles que entregaram suas vidas nas mãos de Deus, reconhecendo que por eles mesmos eles não conseguem fazer nada, mas entendem que Deus pode fazer todas as coisas porque é Ele que nos fortalece. E no verso 28 nos fala assim: e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Imagina, queridos, Deus olhando para mim e para você, para a sua família, para a minha família, falando: vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Gente, isso é muito profundo, queridos, isso é uma profundidade que os nossos olhos não conseguem nem decifrar. E Jesus, ele continua falando no verso 31. E ele fala assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e das vossas ações que não foram boas, e tereis nojo de si mesmos, à vossa própria vista, por vossas iniquidades e por vossas abominações. Ou seja, queridos, Deus, ele não dá somente a nós a profundidade da presença de Deus, mas ele nos dá nojo pelo pecado. Porque é como fala em 1 João capítulo 1, verso 5 e verso 6, que a luz não combina com as trevas. Ou seja, Jesus não tem como ele nos dar a plenitude da sua presença se ainda estamos vivendo 1% das trevas. É necessário termos todo o nosso coração rendido a Deus. É por isso que, voltando no verso 29, nos fala: e eu também vos salvarei de todas as vossas impurezas. Porque Jesus, ele quer nos dar um novo coração, que realmente tenha nojo de todas as coisas que não provêm de Deus. E no verso 34, queridos, lembra que nós falamos que Deus, ele
sacia aquele que está sedento, aquele que está com sede. E é isso que no verso 34 fala, e a terra assolada será lavrada, considerando que ela se encontra assolada à vista de todos os que passavam. E dirão, essa terra que estava assolada se tornou como o jardim do Éden, e as cidades devastadas e assoladas e arruinadas estão cercadas e estão habitadas. Então, os pagãos que sobraram ao vosso redor saberão que eu, o Senhor, edifico os lugares arruinados e planto naquele que estava assolado. Eu, o Senhor, o falei e o farei. Ou seja, quem fará é o Senhor. E aquelas pessoas, queridos, que olhavam para nós e víamos que éramos pessoas preocupadas, éramos pessoas carrancudas, éramos pessoas com desejos carnais, éramos pessoas que não tínhamos desejos de amar o próximo como a nós mesmos, elas vão ver em nós essa transformação do Espírito Santo, porque elas víamos que nós éramos como um deserto árido, mas agora elas olham para nós e falam, nossa, aquela pessoa é como o jardim do Éden. Queridos, isso é uma profundidade gigantesca, é por isso que quando a gente vai em Ezequiel, ainda, mas no verso 11, nós podemos ver essa promessa que Jesus quer nos dar diariamente de saciar a nossa sede. E olha só, Ezequiel capítulo 11, verso 19, que fala assim, eu lhes darei um só coração e colocarei um novo espírito dentro de vós, e tomarei o coração de pedra para fora da sua carne e lhes darei um coração de carne. Queridos, isso é a profundidade completa que Jesus quer nos dar. Ele quer que venhamos viver a nova aliança, que é receber vida nova em Cristo. É desfrutar intimidade sobrenatural com Deus. E dessa forma é sermos revestidos da justiça de Cristo e sermos transformados à imagem dele. Queridos, sabe algo que é muito profundo? Lá no povo de Israel, Deus, ele falou algo muito profundo para o povo de Israel que muitas das vezes a gente passa de forma muito rápida e a gente não presta atenção nesse pequeno e primordial detalhe. Quando Moisés foi subir no monte para estar na presença de Deus e receber de Deus a presença dele e a aliança de Deus, os 10 mandamentos, o Deus fez uma convocação para Moisés, que era para ele chamar o povo, para se santificarem, para se prepararem, porque a vontade de Deus era que não somente Moisés estivesse na presença do Pai Celestial, não somente Moisés vivesse essa experiência na presença de Deus, não somente Moisés vivesse a plenitude da presença de Deus, mas o povo também viesse a subir no monte e viesse a ver a presença de Deus. Então, por isso que Deus falou para o povo de Israel, vocês precisam fazer o quê? Se santificar, limpar seus corações, limpar suas mãos, entregar suas vidas em minhas mãos para que eu venha fazer essa obra em vocês. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Quando a gente vai nessa história, depois se vocês quiserem ver isso com mais detalhes, porque isso é muito profundo, queridos, a gente pode ver que quando Moisés falou isso para o povo, falou, olha, povo de Israel, Deus está chamando vocês para vocês se santificarem, para vocês terem um coração puro, porque Ele quer ter uma intimidade sobrenatural com vocês. Ele quer que vocês saiam da superficialidade e para a profundidade, para vocês estarem diante da presença de Deus. Sabe o que o povo falou? O povo falou, Moisés, você pode subir lá em cima do monte, mas nós ficaremos aqui, porque estamos com medo de a presença de Deus nos consumir. Por que eles estavam com medo, queridos, da presença de Deus consumir eles? É porque eles sabiam que eles ainda estavam vivendo em pecado. Eles sabiam que ainda havia iniquidade no coração deles. Eles sabiam que ainda a vida deles não havia sido recriada pelo poder do Espírito Santo, a fim de ser segundo a vida de Cristo Jesus. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a entregar a vida deles nas mãos de Deus. E dessa forma,
Eles estavam vivendo dia após dia, falando, nós faremos isso, nós faremos aquilo, mas eles não estavam vivendo segundo a vontade do Pai Celestial, porque eles estavam vivendo um cristianismo morto, onde eles diziam ser o povo escolhido de Deus, diziam ser o povo de Deus, mas na verdade eles estavam vivendo com o coração bem agarrado no Egito. E sabe, queridos, Jesus, ele não quer receber a mesma resposta de mim e de você, das nossas famílias. Hoje, Jesus está nos chamando para nós estarmos na sua presença. Ele está nos chamando, entregue a vida de vocês em minhas mãos. Deixa eu fazer essa aliança eterna com vocês. Venha, vamos entrar em um relacionamento profundo como em um casamento para nós sermos uma só carne, onde vocês terão a minha mente, onde vocês terão as minhas ações, onde vocês terão a minha vida. Mas, queridos, a escolha é nossa, a escolha é minha e a escolha é sua. Queremos entregar nossa vida nas mãos de Deus ou viveremos vez após vez, dizendo que somos cristãos, mas tentando fazer as coisas por nossas próprias forças? E dessa forma não poderemos estar diante da presença de Deus? Queridos, aqueles que não vivem a nova aliança, aqueles que não fizeram pacto com Deus, reconhecendo que é Deus que fala, eu farei, eles não podem estar na presença de Deus, porque senão a presença de Deus consome eles. Então eles vivem dia após dia em uma experiência tão superficial com Deus, que dessa forma eles vivem somente na superficialidade e eles não são levados na correnteza do Espírito Santo, vivendo na profundidade de Deus. Mas, queridos, hoje Jesus ele não quer ouvir de nós. Como o povo de Israel falou, nós ficaremos aqui embaixo, sobe Moisés, só você vai ter a presença de Deus, porque senão Deus vai nos consumir. Hoje Deus quer se fazer presente na minha vida e na sua vida. Hoje Deus quer se manifestar no meu lar e no seu lar. Hoje Deus quer realmente se mostrar, colocar o seu poder recriador, seu poder mantenedor, o poder do seu Santo Espírito na minha vida e na sua vida. Mas depende de nós. Nós queremos viver isso? Em Ezequiel, no capítulo 39 e no verso 29, Jesus fala para aqueles que vivem a nova aliança com Deus dia após dia. E ele faz uma convocação para mim, para você, para nós que queremos viver essa nova aliança com Deus a cada dia. E essa convocação é o seguinte: nem esconderei minha face deles, porque eu derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Queridos, que venhamos receber essa palavra individualmente para nós. Deus não quer se esconder de mim, de você. Ele não quer se esconder a sua face de nós. Ele não quer esconder a sua face do nosso lar, porque Ele quer derramar o seu Espírito sobre a minha casa e sobre a sua casa. Ele quer fazer preciosa bênção, preciosa aliança conosco, a fim de que possamos viver como noiva de Cristo Jesus. Queridos, que Jesus nos abençoe e que possamos realmente entregar nossa vida nas mãos de Deus, fazer aliança com Ele, a aliança eterna, para que Ele venha falar, eu farei na vida de vocês. Que Deus vos abençoe e que possamos realmente viver a vida recriada de Cristo Jesus em nós. Até mais!